A paz do Senhor Jesus. Efésios 1, 11 a 14, nos diz assim: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Em Yeshua, em Cristo, em Jesus, descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Antes mesmo de conhecê-lo e depositar nossa esperança nele, ele já tinha planos para nos dar uma vida gloriosa. Após ouvir e acreditar na verdade da salvação, nós nos sentimos aceitos e livres, marcados pelo selo do Espírito Santo. Este selo é um lembrete de que receberemos todas as bênçãos que Deus preparou para nós, incluindo uma vida cheia de louvor e glória. Então Deus envia Yeshua, seu Filho, ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Seu precioso sangue nos redimiu pela graça. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. Deus então abriu nossos olhos em sua grande graça e vimos nossa condição perdida. E entendemos que o sacrifício que Yeshua fez por nós lá na cruz nos salvou por sua maravilhosa graça. Essa é a grande razão para louvar ao Senhor. Então Paulo volta a nossa atenção para a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nestes versículos veremos também que Deus abriu seus tesouros e ele agora divide tudo o que possui com o seu povo redimido. As grandes doações de Deus, sua salvação, suas bênçãos, não são encontradas em qualquer lugar. Todas as maravilhas do Todo-Poderoso são encontradas em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. As dádivas de Deus são encontradas em uma comunhão de fé com o Senhor Yeshua. Todos no mundo desfrutam de alguma das bênçãos de Deus. Ar, água, comida, vida, o mundo são dados a todos os homens. Essas bênçãos comuns terminam na porta da salvação. Porém, os que vêm a Jesus pela fé tornam-se participantes das grandiosas bênçãos de Deus. Quando vamos ao Filho, recebemos tudo o que pertence ao Pai. Romanos 8, 17 nos fala sobre isso. Receberemos o que está por vir. É uma herança incrível, inacreditável. Se sofremos com ele, então é certo que com ele passaremos momentos memoráveis. Ter Jesus nos coloca em um lugar de bênção. Paulo diz que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Ao ouvir a palavra predestinado, queremos ficar longe dela. Mas a gente não entender tudo que a eleição e a predestinação abrangem não muda o fato de serem doutrinas bíblicas verdadeiras. O versículo 11 faz uma declaração clara sobre a soberania de Deus. Diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Esse texto, esse versículo, ele significa que Deus controla todas as coisas, até mesmo a salvação. Ou então, não significa nada.
Prefiro acreditar em Deus e que Ele sabe do que está falando. Paulo disse em Romanos 3,4: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra predestinado significa nomeado ou destinado. Compete então aos planos que Deus fez para seu povo em algum momento no passado. A eleição, ela tem a ver com salvação. Predestinação tem a ver com santificação. A eleição são as escolhas de Deus. A predestinação tem a ver com as mudanças de Deus. A eleição tem a ver com a eternidade. A predestinação tem a ver com o tempo. Deus predestinou os eventos da vida de cada filho seu para que experimentemos uma vida renovada. Versículo 12 nos diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E a vida eterna também com Ele no futuro, em Salmo 37, 23, que nos diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Deus está dizendo que estamos indo para algum lugar. Todos os acontecimentos da vida são ordenados pelo Senhor para que seja mais parecido com Jesus. Efésios 4:13 nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Romanos 8:29 nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A gente pode ter certeza que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sabe o que está fazendo. A decisão foi dele desde o princípio, mudar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida de seu Filho. Deus nos salvou para nos tornar idênticos a Cristo. Ao deixarmos este mundo, Deus nos predestinou para vivermos com Ele por toda a eternidade em sua casa no paraíso. Essa é a predestinação bíblica. Paulo nos ensina então que Deus realiza a predestinação de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. A palavra que encontramos em algumas traduções, trabalha, denota aí atividade contínua e energética. Essa imagem retrata um Deus ativo e energicamente envolvido em assegurar que os seus propósitos sejam então cumpridos e a sua vontade seja realizada. Deus tem um plano. Ele está constantemente trabalhando neste plano. Deus determinou que o seu povo estará com ele onde quer que ele esteja, conforme está registrado em João 14:3 e 17:24. Essa palavra conselho refere-se ao propósito determinado de Deus, e isso não pode ser alterado. A palavra vontade, ela expressa os desejos de Deus. Deus deseja que seu povo herde a eternidade por meio de Jesus Cristo. Portanto, Ele orquestra cada evento da vida para que tudo aconteça, para que tudo ocorra conforme a sua vontade. Ele está no controle de todas as situações. Ele está também por trás de todas as bênçãos e tragédias, todos os acontecimentos da vida contribuem para o cumprimento de seu plano. E ao fazermos parte do plano eterno de Deus, desfrutamos já o melhor de suas bênçãos. Eles são encontrados
em seu prazer. O versículo 11 diz que Deus faz essas coisas segundo o conselho da sua própria vontade ou desejo. Os versículos 12 e 14 destacam o louvor da sua glória. Paulo nos diz que todas as bênçãos que recebemos em Jesus Cristo, sejam elas celestiais ou terrenas, provêm do coração de um Deus que se deleita em abençoar o seu povo. Ele é bom para nós simplesmente porque deseja ser. Suas bênçãos nos são concedidas porque isso traz para ele prazer. A gente não consegue compreender plenamente como Deus pode se alegrar em salvar pessoas como nós. A Bíblia afirma que ele teve prazer em enviar seu Filho para morrer por nossos pecados. Isaías 53:10, Hebreus 12:2, você pode dar uma lida lá. O Eterno, ele tinha isso em mente desde o início. Esmagar ao Senhor através do sofrimento. O plano de Deus era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, gerando então vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Mantenha os olhos em Yeshua. Ele venceu tudo pelo caminho. A vergonha, o desprezo, a cruz. Se cansou do caminho da fé? Olhe para Jesus. Jesus, tudo que ele suportou por mim e por você. Todas as bênçãos do Eterno agora surgem de nosso relacionamento com ele por meio de seu Filho. Bem, Paulo também nos conta algo sobre o propósito da obra salvadora de Deus, para revelar a sua glória através de nós. No versículo 12, Paulo diz assim, para que sejamos para louvor da sua glória, aquele que primeiro confiou em Cristo. Ou seja, Deus nos salvou para revelar sua glória através de nós ao mundo perdido. Nossas vidas devem ser testemunhos vivos da glória, do poder salvador de Deus, através de quem? De Jesus Cristo, seu Filho. Filipenses 1:27 fala sobre isso. O mundo está nos assistindo. Enquanto isso, é necessário que vivamos de modo que sejamos um testemunho a favor da mensagem de Cristo. É por isso que Paulo descreve nossas vidas como um livro lido pelos perdidos. 2 Coríntios 3, 1-3 nos diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quando colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo para a salvação, nós mudamos. 2 Coríntios 5,17 diz que, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, olhamos para nosso interior e vemos que qualquer um unido ao Senhor Jesus tem a chance de um novo começo, uma nova história. E essa mudança, ela se manifesta numa nova vida e num desejo contínuo de viver para o Senhor. Como filho de Deus, podemos não ser perfeitos, mas seremos diferentes. E isso ficará evidente até o dia que deixarmos este mundo. Quando nos observam, deveriam ver pessoas que são diferentes. Eles deveriam ver pessoas cheias do Espírito e que vivem cada minuto sob a direção do Deus Todo-Poderoso. Eles deveriam ver um povo que anda diferente deles, que fala diferente deles, que pensa diferente deles, que é diferente do que são. Deus nos salvou para a sua glória, mas nossa vida
traz alguma glória a Ele? Somos salvos em Jesus e abençoados como somos, simplesmente porque isso glorifica a Deus. Ele é glorificado em nossa salvação. Ele é engrandecido porque não precisamos enfrentar o inferno. Ele nos redimiu e isso lhe traz honra. Parte do propósito de Deus em nos salvar é para a sua própria glória. Outra parte está relacionada a Deus revelar sua graça por meio de nossa herança em Jesus. No versículo 11, Paulo afirma assim: obtivemos uma herança. A palavra herança refere-se a algo atribuído ao outro. Todos nós possuímos uma herança, seja ela boa ou má, piedosa ou não. Todos carregamos uma herança. A maneira como falamos, pensamos, interagimos com o mundo é moldada por essa herança. Alguns têm uma herança piedosa e devem agradecer a Deus por isso. Outros têm uma herança que prefeririam esquecer. Nesse caso, confiem em Deus e olhem para o futuro, não para o passado. Todo santo de Deus possui uma herança maravilhosa. Essa herança, ela inclui paz, amor, misericórdia, sabedoria, vida eterna, alegria, vitória, poder, liderança, força, perdão, justiça, verdade, comunhão com Deus e discernimento espiritual. Todas essas bênçãos vêm de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Bom, coisas ainda maiores nos aguardam na eternidade. Paulo nos diz em Efésios 2,7 que Deus usa os tempos infinitos da eternidade para nos revelar a glória da sua graça. Pedro afirma que temos uma herança incorruptível, imaculada, reservada nos céus, guardada pelo poder salvador de Deus, pronta para ser revelada nos últimos dias. Dá uma passadinha lá em 1 Pedro 1, 3, 5. Bem, todos os dias que vivemos aqui, Deus mostra um dos seus propósitos, nos abençoando aqui. Ao terminar esta vida, estaremos com Ele no seu paraíso, desfrutando da sua presença e do lugar que Ele preparou para nós. Lembre-se, somos filhos de Deus e seus herdeiros. Na verdade, somos herdeiros de herdeiros. Romanos 8,17. Isso significa que Ele não receberá sua herança fora de nós. A glória do futuro do Senhor está incluída em sua igreja, em seu povo. Vamos herdar nossa herança juntos. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma assim nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos. Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança poderosa, incrível, maravilhosa, inacreditável. No versículo 13, Paulo diz que em quem também vós confiastes, depois de ouvirdes a palavra da verdade. Paulo fala aí sobre a maneira como Deus salva os pecadores. Bem, em relação à eleição e à predestinação, sei que Deus é soberano na salvação. Mas eu sei também que o homem é responsável por crer em Jesus. Paulo diz que devemos confiar em Jesus, depois de termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo abre os olhos do pecador perdido e os atrai para Jesus. Quando esse pecador responde olhando para Jesus pela fé, o resultado é salvação. Devemos acreditar no Evangelho, mas o que é o Evangelho? 1 Coríntios 15, 3 e 4 nos diz o que ele é. Aqui está, vamos à leitura. Porque antes de tudo vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a mensagem. O Messias morreu pelos meus pecados, foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia. Então ele vive. E mais, Romanos 4, 25, o qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O Jesus crucificado, o Messias crucificado e Yeshua sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Não por causa de nossas obras, mas por causa do sacrifício dele, somos considerados justos perante Deus. Mas tem mais. João 3,16 nos diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que Deus amou tanto a mim e a você, que deu seu Filho, seu único Filho, para que a gente não fosse condenado. E crendo nele, a gente possa ter vida plena e eterna. O Evangelho não é para ser apenas ouvido, mas crido. Se você pode acreditar que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos, se você confiar nele, ele o salvará. Ouça bem, Romanos 10, 9 nos diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando o pecador crê em Jesus e é salvo, o versículo 13 diz que ele é então selado com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito de Deus na vida de um crente significa pelo menos 4 poderosas verdades. Primeiro, segurança. Quando o rei colocava seu selo em algo, representava um decreto que era seguro e imutável. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, um selo foi colocado na porta para que ninguém ousasse tentar mudar o destino de Daniel. Quando Jesus morreu, eles selaram seu túmulo para impedir que os discípulos viessem retirar seu corpo. O selo de um governante terreno pode ser quebrado, mas o selo eterno de Deus no coração de um crente nunca será quebrado ou removido. 1 Pedro 1,5 diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Segundo, autenticidade. Em 1 Reis 17, versículo 8 ao versículo 14, encontramos aí a famosa Jezabel, que falsificou cartas em nome de Acabe, seu marido, ordenando aos homens dessa aldeia lá de Nabote que o condenassem à morte. A carta estava cheia de mentiras, mas essa carta trazia o selo do rei. Eram autênticas e foram aceitas e executadas pelos mais velhos daquela aldeia. Quando Deus salva uma alma, a presença do Espírito Santo naquela vida declara a autenticidade desse crente. Terceiro, significa autoridade. O selo de um rei carrega grande autoridade. Quando um rei emite um decreto e o sela, ela permanece inalterável. No livro de Esther, quando Amã convenceu o rei Assuero a decretar a morte dos judeus, a rainha Esther fica angustiada, pois sabe que esse decreto é irrevogável, mesmo após a execução de Amã. Mesmo depois de sua morte, o decreto continua em vigor. Dá uma lidinha em Esther 8 a 12. Quando Deus salva e sela uma alma, ele concede autoridade divina ao novo crente. Essa autoridade permite pregar, ensinar, testemunhar, servir a Deus aqui neste mundo de trevas. Como embaixadores de Deus, nós temos a responsabilidade de trabalhar em seu campo, pois ele nos selou para esse propósito. Efésios 6:20 nos diz que, pelo qual sou embaixador em cadeias
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quarto, significa também propriedade. Bem, quando o rei Zedequias prendeu Jeremias, Jeremias recebeu a ordem do Senhor de comprar aí uma propriedade. Essa transação foi acertada, o preço foi pago e o número necessário de testemunhas assistiu Jeremias se tornar então o legítimo proprietário da propriedade. O selo marcou como seu. Jeremias 32:10. Quando o Senhor salva uma alma, ela é marcada como sua propriedade pessoal. O selo do Espírito Santo numa vida declara que a pessoa é propriedade de Deus. Seu selo nos garante que a transação da salvação é completa e definitiva para sempre. Quando Deus te salvou, Ele te selou. Seu selo diz que você é dele e que o conteúdo da sua alma foi autenticado. Seu selo declara que o que está dentro de você não pode ser mudado. Você é dele e isso nunca poderá ser desfeito. Quando Jesus morreu por nós, ele pagou pela nossa redenção. João 19:30 nos diz que ele nos comprou e enviou o seu Espírito para viver dentro de nós, para nos marcar como sua propriedade, até chegar o dia que ele nos levará para casa, lá para a glória. A palavra selo tem a ideia de garantia. É a mesma palavra usada para falar de um anel de noivado. Um homem dá um anel de noivado a uma mulher, fazendo um compromisso com ela, prometendo ser fiel a ela, amá-la e que algum dia tomará para si. É isso que o Espírito Santo nos promete quando nos salva. Ser fiel a nós, nos amar e que um dia aquele que nos comprou para si mesmo virá nos buscar para nos levar para estar com ele. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Essa é a sua promessa. Essa é a nossa garantia. Um estudioso grego, o bispo Lightfoot, de Cambridge, disse: a vida espiritual real do cristão é do mesmo tipo que sua futura vida glorificada. Ou seja, o jeito como o Espírito de Deus opera em nossos corações aqui é apenas uma amostra do que teremos lá. O penhor do Espírito é um pagamento inicial com a promessa de mais, muito mais a seguir. No momento, estamos apenas experimentando. Quando chegarmos ao lar, desfrutaremos de toda a refeição, de todo este grande banquete. Deus nos abençoou em Jesus Cristo. Abriu os cofres do céu e nos deu riquezas em Jesus que nem podemos imaginar. Então, louvemos ao nosso Deus pela sua graça e pelos dons que Ele nos dá em Jesus Cristo. Nosso Deus é um Senhor maravilhoso e digno de toda a nossa gratidão. Louvado seja o nome de Jesus.